Fala, meu caro, tudo beleza? Aqui é o Gabriel, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Gerenciando Web. E o assunto desse vídeo é a otimização de sites, otimização de desempenho de websites. Mas não, a gente não vai falar sobre um plugin, a gente não vai falar sobre essas coisas que todo mundo fala. O assunto aqui vai ser um pouco mais técnico e eu vou te ensinar o que realmente faz diferença quando o assunto é velocidade de um site e também como você pode fazer para aprovar o seu site no Web Vitals. Porque se você fica em cima daquelas métricas do PageSpeed, tentando tirar um 100 lá, muito provavelmente você está fazendo as coisas de forma equivocada. Então, a ideia dessa sequência de vídeos é te explicar as coisas mais técnicas, mas que realmente fazem diferença quando o assunto é desempenho de web pages. Eu vou falar de forma bem devagar, eu vou tentar ser o mais preciso possível e detalhista possível nas explicações, mas eu peço que você preste o máximo possível de atenção, porque é um assunto um pouco mais técnico, é um assunto que requer alguma atenção para ser compreendido, tá bom? Mas a gente já vai começar falando sobre geolocalização de servidores, que é uma parte um pouco mais fácil, mas de extrema importância. Aqui eu vou te responder: vale a pena você ter um servidor no Brasil? Isso realmente faz diferença no desempenho? Os sites vão realmente ficar mais rápidos se o meu servidor está no Brasil? Ou é melhor eu ter um servidor aqui na Europa, que o custo dele é bem mais baixo na Europa? Ou então ainda vamos ter um servidor nos Estados Unidos que tem um custo razoável, mas são empresas que eu conheço e de que todo mundo fala, tá? Tá, então vamos lá. Primeiro, aqui na Alemanha, na Europa de forma geral, a gente consegue contratar servidores com bastante memória RAM, com bastante processamento, servidores robustos, com preços que são em euro e mesmo assim ainda são baratos para nós que pagamos em real, tá? Então a gente consegue pegar servidores na região aqui da Europa, que eu vou te mostrar daqui a pouco, e que são muito baratos se a gente comparar com os preços no Brasil, tá bom? Aqui nos Estados Unidos, a gente também tem servidores de excelente qualidade, na verdade, as maiores empresas de cloud, de servidores de qualidade, são aqui nos Estados Unidos. Elas estão aqui, né? São empresas renomadas e que têm preços geralmente um pouco mais caros que na Europa, tá? Mas tem várias opções aqui nos Estados Unidos. Aí chegamos no Brasil. No Brasil, além da gente ter pouquíssimas opções de servidores, pouquíssimas opções de boa qualidade, os preços também são muito mais caros. Mas será que vale a pena pagar mais caro para ter um servidor no Brasil? Ou vale a pena eu ir numa dessas grandes empresas dos Estados Unidos, da América do Norte? Ou vale a pena pagar mais barato num servidor mais robusto na Europa? A resposta é: depende da aplicação, tá bom? Depende do que você vai usar nesse servidor, depende do objetivo. Se o seu objetivo é velocidade máxima, que o seu site seja o mais rápido possível, mais rápidos possíveis, né? Responda o mais rápido para o seu usuário, para o público que está aqui no Brasil, então sim, vale a pena você contratar um servidor no Brasil e pagar o preço por isso, tá? Agora, se for uma aplicação que exige mais processamento, como por exemplo o Mautic, ou alguma outra aplicação que o foco não é tanto o desempenho da página em si, mas sim o desempenho do servidor, porque ele vai executar tarefas pesadas, aí a resposta seria aqui na Europa, tá bom? Agora, quando as suas aplicações exigem muito processamento, né? E mesmo assim você ainda precisa de um certo desempenho, talvez a melhor opção seria aqui nos Estados Unidos e eu vou te explicar por quê. Aqui, quando a gente fala de Brasil, as empresas mais confiáveis de cloud, elas estão aqui em São Paulo. Eu moro em Santa Catarina. O meu tempo de resposta, o tempo que a minha conexão, que o meu navegador sai aqui do meu computador, aqui de Santa Catarina, vai até São Paulo, né? A minha solicitação sai do meu navegador, eu digito o site que eu quero acessar aqui, ele vai até no servidor de São Paulo, o servidor, ah, não, você quer acessar essa página, então eu vou te responder com essa página, e volta para cá, ele dá em torno de 30, 25 a 30 milissegundos. Então, no caso, você precisa de 1000 milissegundos para dar um segundo, né?
Então você sabe a fração que isso leva, isso é uma conexão bem rápida, tá? O ideal mesmo, eu estou em Santa Catarina, então eu queria ter um servidor o mais perto possível de mim aqui, que tivesse aqui, mas a estrutura no Brasil não tem disso, tá? Agora, se eu estou aqui em Santa Catarina e o meu servidor está, em algum lugar aqui nos Estados Unidos, como Nova York ou sei lá, por aqui, a conexão que sai daqui e vai até nos Estados Unidos e volta para o meu PC aqui, ela dá em torno de 130 ms, tá? E quando a conexão sai aqui de Santa Catarina e vai até na Alemanha e volta para o meu PC, ela dá em torno de 230 microsegundos. O que são diferenças que parecem pouco, né? Isso é uma fraçãozinha de segundo, tá? Mas isso se torna bem significativo. Eu já vou te explicar o porquê disso, tá bom? Mas vamos lá. Essa distância física, né? Essa distância física entre o lugar que eu estou acessando e o servidor não é só o que interfere no tempo de resposta. Além dessa distância física, a gente tem que avaliar a qualidade da internet que eu tenho aqui na minha casa. Se for uma internet boa, a resposta vai ser mais rápida. Se for uma internet de uma empresa ruim, vai ser mais devagar. Se eu tenho um computador super rápido, um computador de extrema qualidade, a conexão, a resposta também vai ser mais rápida do que se eu tenho um computador ruim. Você deve saber disso. Quando você tem um computador ou um celular de péssima qualidade, que é lento, ele vai demorar bem mais para abrir um site do que um servidor, do que um computador ou um celular que seja rápido. Porque o servidor ele te manda essas informações, mas o que vai renderizar essas informações na tela é o seu dispositivo, tá? Então vamos lá, não é só a distância física. Outra questão, a rede. Quando você tem uma conexão de rede muito robusta, por exemplo, aqui entre Brasil e Estados Unidos, ou seja, América do Sul e América do Norte, a gente tem uma boa estrutura de rede aqui no meio. São várias fibras óticas que saem geralmente aqui de Fortaleza, enfim, Ceará, por aqui, e que ligam aos Estados Unidos. Essas fibras são de extrema qualidade, né? E elas têm respostas rápidas e tem banda, ou seja, pode passar uma grande quantidade de conexão para fazer isso daqui, para fazer essa rota, que ele consegue atender. Aqui pode ser trocado uma quantidade muito grande de dados. Agora, com a Europa, aqui a coisa já é um pouco diferente. A conexão que liga Brasil e Europa, ela no momento acontece Brasil, Estados Unidos, Europa. Europa, Estados Unidos e volta para cá. No momento ela faz isso. Em junho foi feito o maior marketing da inauguração de uma fibra ótica que liga Ceará, aqui, né? Fortaleza, sendo mais específico, Fortaleza, até essas ilhas, eu acho, e deixa eu ver onde é que estão essas ilhas. Bom, eu não sei direito, mas liga a algumas ilhas aqui no meio e depois liga a Portugal, né? Então, foi feito o maior marketing, a maior propaganda dessa nova fibra que ia aumentar a velocidade das conexões, mas até agora, em 2022, já tem mais de 6 meses, 7 meses já que foi feita o marketing de inauguração dessa fibra, ainda não está passando por aqui essa conexão. A conexão que sai do Brasil ainda vai primeiro para os Estados Unidos, aí vai para os servidores na Alemanha e retorna pela mesma rota, então fica mais lento. Ou seja, não é só a distância física, é a qualidade das conexões também que tem interferido muito no desempenho das páginas, tá? No desempenho de um website quando ele está numa localização mais longa. E finalmente a qualidade do servidor. Quando se você pega um servidor no Brasil, geralmente esse servidor, na grande maioria das empresas que tem servidor dentro do Brasil mesmo, eles limitam muitas coisas. A porta de internet do servidor é lenta, geralmente é 10 megabytes, tá? O que é pouco. O processador do servidor é bem ruinzinho, memória é pouca. Enfim, as máquinas são de qualidade duvidosa, geralmente antigas e com poucos recursos, tá? Tem disso também. Então, são uma série de coisas que interferem diretamente no tempo de resposta de um site. Por isso que eu digo para você que não adianta você ficar tão fissurado aqui no PageSpeed e querer olhar sempre aqui as notas no máximo,
Porque isso daqui é só uma pequena parte do que realmente importa. O PageSpeed ele só está avaliando os scripts que carregam dentro do seu site. JavaScript, CSS, HTML, imagens e outros. Que sim, óbvio, é importante que você tenha esses scripts otimizados dentro do seu site. Ou que você use o mínimo possível de recursos dentro do seu site. Por exemplo, para o site ser rápido em si. Mas mesmo quando você tem um site 100% otimizado, com tema bom, com pouquíssimos plugins, com tudo bem configuradinho, e o seu servidor for uma M, ou ele tiver numa localização muito distante, a resposta para o seu cliente final, né, a resposta para quem acessa o site, vai ser ruim, tá bom? Então é isso que faz toda a diferença nessa questão de desempenho. Tá? Então a gente vai focar aqui nessa parte mais técnica, nessa parte de servidores, né? E é isso que, no fim das contas, vai entregar mais desempenho para você. Por quê? Porque quando você consegue um servidor bom, de boa qualidade, ele por si só vai conseguir compactar um pouco melhor os scripts. Por exemplo, lá no seu servidor tem uma configuração que provavelmente você possa estar utilizando, que é o gzip, ou algum plugin do seu WordPress que vai minificar, vai diminuir, vai compactar scripts dentro do seu site, vai fazer cache, vai fazer uma série de coisas. E isso tudo vai responder melhor com um servidor melhor, tá? Eu vou jogar o meu site aqui, o Gerenciando Web. Ó, é uma página grande, tá? É um site consideravelmente grande que provavelmente vai estar diferente da próxima vez que você acessar. Eu faço bastante modificações aqui no nosso site. Vou jogar ele aqui no PageSpeed. Provavelmente você não vai ver ele aprovado aqui agora, mas mais para frente nessas aulas eu vou te explicar a razão disso. Mas deixa eu gerar o teste aqui que eu vou te explicar algumas coisas importantes. Ó, aqui a gente não tem dados suficientes, isso é importante. A nota aqui, ele está me dando 87, né, para mobile, e aqui algumas coisas que ele aprovou, e aqui algumas que eu poderia melhorar. A primeira delas é o First Content Bind. O que é isso daqui? É a resposta do primeiro conteúdo, né? E isso daqui acontece justamente porque o meu servidor atualmente ele está longe, né, do ponto de teste aqui do PageSpeed, né? E também dá para otimizar sim. Isso aqui eu poderia otimizar um pouquinho. Mas quanto mais longe o usuário tiver do seu servidor, maior vai ser esse tempo de resposta aqui, tá? Existem situações, tá? Existem situações em que é viável você fazer a utilização de um CDN. O que seria um CDN? Você está com o seu servidor hospedado aqui nos Estados Unidos, o seu site hospedado nos Estados Unidos, por exemplo, e aí você tem tráfego vindo do mundo inteiro. O mundo inteiro acessa o seu site, não só os Estados Unidos. Então, o CDN seria basicamente você colocar cópias do seu site em vários servidores que estão espalhados em redor do mundo. Quando um site atende uma demanda global, quando tem pessoas de um monte de lugares diferentes que acessam o seu site, então o CDN é uma boa, porque geralmente, eu tô com o meu site nos Estados Unidos, uma réplica dele está num CDN, está num servidor aqui, na Alemanha. Então todo mundo que acessa nessa redondeza aqui, Áustria, Polônia, enfim, qualquer coisa aqui, vai acessar o site aqui, ó, mais perto, porque ele está num CDN. Mas os CDNs geralmente eles são parciais, uma parte do site fica ali, não o site completo, tá? Isso também é importante que você saiba. Geralmente solicitações PHP a banco de dados tem que sair, tem que chegar até aqui e voltar para cá. Quando um site atende uma demanda global, a melhor opção seria geralmente hospedá-lo aqui nos Estados Unidos e aí colocar CDNs, pegar um serviço de CDN e espalhá-los no mundo. Quando o assunto é desempenho. Agora, por exemplo, quando o seu site é um site que só vai ser acessado dentro do Brasil, talvez uma boa opção seria você deixá-lo hospedado no Brasil sem a necessidade de CDN, porque todas as conexões já serão bastante próximas a isso. Até porque um CDN de boa qualidade no Brasil não tem. No Brasil, a maioria das empresas de CDN tem 1 ou 2 pontos no máximo de distribuição, e geralmente são São Paulo e Rio de Janeiro. Então, se o seu site, se o seu servidor já está hospedado aqui em São Paulo, não faz muito sentido
você ter um CDN que também está em São Paulo, tá? Esse CDN seria aí para questão de acesso de outros locais, tá? Tá legal. Agora, com essas explicações, eu já posso te explicar como o Google avalia para que o seu site esteja ou não aprovado no Web Vitals. A resposta é simples. Ele não usa isso daqui. Isso daqui é uma forma que você tem para medir o desempenho, os scripts que estão carregando dentro do seu site e ter algumas métricas como o tempo de resposta do primeiro byte, né? O tempo de resposta do conteúdo mais largo, para tentar usar isso daqui como referência para otimizar, tá? Diagnóstico. Opa, algo deu errado. Deixa eu tentar de novo aqui. Então, assim, isso daqui é uma forma que você tem para analisar o seu site e buscar melhorias. Mas isso daqui não garante, você tirar um 100 aqui, que você vai realmente atender todas as métricas que o Google pede, tá? Que o Web Vitals vai realmente estar aprovado. 98 aqui para desktop, né? Mobile agora deu uma caída aqui, porque existe uma flutuação nos testes. Mas para desktop agora deu 98. Deixa eu fazer um novo teste aqui. O Google, ele te dá essa ferramenta para você fazer testes com o seu site, para otimizar. Mas os dados, preste muita atenção, os dados que o Google avalia para dizer se o seu site está rápido ou não, são dados gerados pelos seus usuários, ou seja, pelas pessoas que acessam o seu website, tá? Então vamos voltar para o mapa para te explicar mais um pouquinho. Eu tenho meu site aqui no servidor em São Paulo. Eu tenho tráfego aqui do Brasil inteiro. Meu servidor aqui em São Paulo é bom, é um servidor parrudão e responde rápido para todo mundo que acessa. O Google, ele pega dados que ele recolhe que estão dentro do seu site, como por exemplo fontes do Google que estão lá. Você provavelmente tem um script do Google Ads lá dentro. Talvez você tenha um script do Google Analytics. Talvez você tenha um script do Search Console, né? Você tem alguma coisa do Google dentro do seu site, tá? E isso o Google usa para recolher dados. Além disso, o que mais o Google tem? O Google tem o navegador Google Chrome, né? O Google tem o serviço de DNS do Google. Se eu pegar aqui, se eu olhar aqui, o meu serviço de DNS é o seguinte, eu estou usando esse daqui. Ele só estava pegando automático, mas eu estou usando esse serviço de DNS aqui. 8.8.4.4. Esse é o DNS do Google, ok? Esse é o DNS que o Google disponibiliza. É bom, é rápido, mas ele fornece dados para o Google. Eu estou usando aqui, eu estou acessando com o navegador Google Chrome, que é do Google, que ele recolhe dados. Ou seja, todas as pessoas que acessam seu site utilizando algum recurso do Google, ou na rede, ou no computador, o Google tem como uma fonte de dados. E é essa fonte de dados que ele usa para medir a velocidade do seu site, tá? Então, esquece isso daqui, tá? Esquece pensar que você atingir notas boas aqui no PageSpeed vai lhe aprovar no Web Vitals. Ele vai te dar métricas. Aqui em cima tem uma caixinha, entender a experiência dos seus usuários. Aqui precisa de dados. Isso daqui você vai ter, o Google vai ter esses dados conforme você tem tráfego alto nos seus sites. Quanto mais tráfego tem, quanto mais pessoas estão acessando os seus sites, mais e mais dados o Google tem para avaliar, e são esses os dados que vão dizer para o Google se o seu site está rápido ou não. São esses os dados que ele recolhe de pessoas reais que vão dizer para o Google se o seu site está repetindo, né? Estou repetindo porque isso é de extrema importância. São esses os dados que vão fazer com que ele diga, não, esse site realmente está respondendo rápido. Por quê? Porque ele tem como avaliar. Então, o que interfere? Sobre o que você tem controle? Você tem controle sobre muitos desses fatores aqui, que vão fazer basicamente uma avaliação dos scripts que estão dentro do seu site, de imagens, JavaScript, CSS e mais alguns outros. Você tem controle sobre isso, tá? Para otimizar o seu site seguindo essas orientações aqui. Você tem controle
sobre o servidor que você usa, sobre a localização do servidor, tá? Que você pode ou pagar mais para ter um servidor no Brasil, que vai ter um tempo de resposta mais rápido, né? Ou optar por pagar menos quando você precisa de muitos recursos e deixar o seu servidor aqui na Alemanha, mas aí você saiba que você vai ter um tempo de resposta mais alto. Ou pagar um valor intermediário e deixar os servidores aqui nos Estados Unidos e ter um tempo de resposta médio, talvez tentar compensar de alguma outra forma. Mas enfim, você tem controle sobre isso, sobre contratar um servidor numa localização que faça diferença na velocidade. E finalmente você também tem controle sobre contratar um servidor bom ou um servidor ruim e usar uma configuração boa ou uma configuração ruim no servidor. Então, são essas as coisas que você tem controle, tá? E é isso que vai dizer se o seu site vai ser rápido ou não. É isso que você pode otimizar. E nos próximos vídeos a gente vai entrar nessas otimizações todas. E o que você não tem controle, né? O que vai também prejudicar bastante as suas métricas no PageSpeed e talvez diminuir a pontuação e achar que o seu site é lento, é talvez o que o seu público esteja fazendo ou tenha e sobre as coisas que você não tem controle, que seriam: o meu público é um público pobre, são pessoas que não têm boa condição financeira e provavelmente têm um celular de péssima qualidade, um computador de péssima qualidade e uma internet extremamente ruim. O Google vai recolher dados dessas pessoas que têm máquinas ruins e conexões ruins, e para essas pessoas o seu site vai responder devagar. O Google vai dizer: não, o seu site não está atendendo o seu público, tá bom? Você tem que melhorar, ok? Então, são coisas sobre as quais você não tem tanto controle assim. Agora, quando você faz um site que atende um público que tem bastante dinheiro, advogados, arquitetos, que provavelmente têm computadores de excelente qualidade e conexões muito boas, então você também vai ter um tempo de resposta reduzido para esse público. Talvez o seu site nem precise estar tão otimizado assim, e para esse público que acessa os seus sites, você já vai ter uma aprovação no Web Vitals porque a resposta é mais rápida para esse público, tá bom? Então, você tem controle sobre o seu site, só que sobre as máquinas e as conexões dos seus usuários, que também tem um grande peso, você não tem controle. E aí entra uma questão estratégica. O que você pode fazer? Eu atendo um público que não tem uma boa qualidade de internet, que não tem máquinas boas. Então você tem que sacrificar o máximo possível de coisas dentro do seu site que pesam em conexões lentas e que pesam em dispositivos ruins, tá bom? Então você vai otimizar ao máximo possível. Um pouco disso a gente faz aqui dentro do blog. Por exemplo, eu tenho aqui uma série de artigos, né? Sei lá, todos eles têm vídeos, todos eles têm conteúdos, mas enfim, eu tenho uma série de artigos aqui dentro que você pode ver que eu sou bem minimalista, né? Tem imagens e texto, basicamente isso. Esses caras aqui eu já consigo uma avaliação um pouco diferente no PageSpeed, né? Por quê? Porque aqui já eu sacrifiquei muitos elementos visuais que eu tenho em páginas mais completas. Eu sacrifiquei muito JavaScript e CSS e outras coisas que podem prejudicar desempenho para conseguir atender um público de forma mais geral. Então aqui o que eu destino para conseguir tráfego, né, que são artigos que eu escrevo para posicionamento, geralmente eles seguem essa linha mais minimalista para poder ter métricas melhores para todos os usuários. Agora, quando o assunto é conversão, quando o assunto é uma página de vendas ou de captura ou alguma coisa nesse sentido, aí a gente acaba carregando recursos um pouco mais pesados e um pouco mais visuais dentro da página, que ajudam na conversão e que acabam prejudicando um pouco o desempenho da página em si. Mas, mais uma vez, tem que colocar as coisas na balança. Aqui eu tenho uma otimização de imagens para fazer. Tem umas imagens grandes que eu troquei e que eu não otimizei, tá? Então são algumas coisinhas aqui que eu posso otimizar dentro dessa página em questão, tá? São duas imagens, na verdade, de todas as que eu tenho. Mas mesmo assim, tem uma boa qualidade aqui, tá? Um outro exemplo de uma página talvez um pouco mais leve. Vamos ver, vamos dar uma olhadinha. Uma página. Aqui tem uma paginazinha bem mais levezinha.
que não tem tanto recurso, tá? Que não tem muita coisa carregando, as métricas aqui do site eles vão ser melhores no PageSpeed. É como eu falei, não é só isso que importa, tá? Mas sim, isso ajuda. Aqui eu pego 99 com métricas aceitáveis, né? Tem coisinhas pequenas aqui que eu poderia estar otimizando um pouquinho, mas métricas aceitáveis, ok? Acredito que deu para você compreender, né? Quando você vai atender um público com conexões ruins, talvez valha a pena você diminuir um pouquinho as coisas dentro do seu site para poder atender bem a este público. Quando o público é um público um pouco com condições um pouco melhores, talvez você possa pesar um pouco mais o seu site e mesmo assim você pode ter ele aprovado no Web Vitals. O que eu quero deixar claro para você, tem coisas sobre as quais você tem e tem coisas sobre as quais você não tem controle, ok? Bom, para esse vídeo eu vou ficando por aqui, eu acredito que deu para esclarecer para você como o Google entende a questão de desempenho, né? E o que você precisa fazer para ter os seus sites mais rápidos. A partir dos próximos vídeos a gente vai partir para testes um pouco mais práticos. Um abraço e até lá!